informações importantes que eu quero passar para vocês em relação a Fabinho Soldado. Eu tô me segurando, e vocês são fofoqueirinhos, vocês vão ficar querendo que eu revele, porque eu sou bobo, já vou falar para vocês que eu sei quem são as pessoas que querem a saída do Fabinho Soldado, estão pressionando. A questão é, o Augusto Melo vai segurar a onda ou não vai? Vamos falar da RCE, né? Porque o Corinthians divulgou uma nota mais cedo. Vou colocar a primeira nota do Corinthians, tá? Que é importante, né, sobre isso, porque fala dessa questão, né, da RCE, né, que é o regime centralizado de execuções, né, de dívidas. Vamos lá. Primeiro, para a gente, né, ler rapidinho essa nota, ó, no julgamento realizado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia de hoje, o regime centralizado de execuções, RCE, foi ratificado, permitindo assim que o Corinthians continue com seu plano de pagamento com a centralização das execuções cíveis junto ao tribunal, tá? Esta é mais uma vitória importante na reorganização. Esta é mais uma vitória importante na reorganização jurídico-financeira do clube e reforça o compromisso do Corinthians de pagar todos os seus credores de forma organizada e sem que ocorra reiterados bloqueios em suas contas. Isso é muito importante, tá? No caso, o Corinthians contou com a atuação dos escritórios, aí tem que fazer a propaganda, né? Mubará e Mandel, né? Enfim, depois nós vamos descobrir de quem é, né? Bela propaganda aqui, parabéns pela propaganda, tá? E com o apoio da presidência, vice-presidência, diretores jurídico e financeiro, e ainda de uma comissão de membros do Conselho Deliberativo, nomeada pelo seu respectivo presidente, né, que é o Romeu Tuma Júnior. O clube agradece a atuação de todos e exalta que a decisão pelo RCE, em conjunto com o controle de gastos, o aumento das receitas e a adoção de outras medidas centralizadoras de dívidas são imprescindíveis para que o clube consiga a sua reorganização jurídico-financeira, tá? É importante, né, que o Conselho criou essa comissão, que foi, né, eles que deram muita força, né, para que isso saísse, né, Leonardo Pantaleão, enfim, bastante gente aí que entende do assunto, né, o Pantaleão que faz parte aí, né, hoje, né, da comissão de justiça, né, do Conselho, e que foi, né, também aí diretor, né, do Corinthians, né, diretor jurídico do Corinthians. Eu vou pôr o vídeo aqui do nosso querido Marcelo Bórcio, tá? Que ele vai explicar para a gente aí de uma maneira mais prática o que é isso, você vai entender bem. Presta atenção no que o nosso querido Bórcio vai falar, né, que é advogado, o homem delegado, ex-delegado aposentado da Polícia Federal, o homem é brabo, né, corintiano, meu amigo, e que sempre está nos ajudando nessas questões aí. O que ele fala em 1 minuto e meio, você passa a entender tudo sobre a RCE. Vamos lá, vamos ouvir o Bórcio. Fala, cafezeiros e cafezeiras de todo o Brasil, aqui Marcelo Bórcio. Como é que vocês estão? Tudo bem? Abraço aí para o meu querido amigo Samir. Questão do regime de centralização de execuções é previsto na lei da SAF, na lei de 2021. Geralmente isso é concentrado num pedido quando se tem várias varas concorrendo ao presidente do tribunal, na presidência do tribunal, no caso das dívidas civis do Corinthians no TJ, no TRT também, no Tribunal Regional do Trabalho também o Corinthians pediu, e aí faz um planejamento de como vai pagar, de quanto vai pagar, apresenta balanço patrimonial, demonstrações contábeis. O Corinthians havia pedido isso na segunda vara de falências do TJ de São Paulo, conseguiu o intento, né? Deu tudo certo, aí recorreram, os credores recorreram, e o TJ hoje confirmou que o Corinthians vai pagar 367 milhões em 10 anos, sendo que se o Corinthians precisa quitar até 60% da dívida em 6 anos. Então, um placar de 17-7 no órgão especial do TJ de São Paulo ratificou o regime de centralização especial na data de hoje, o órgão especial do TJ, e agora o Corinthians, parece que o presidente Augusto comemorou, e não é por menos, e o Corinthians então agora vai quitar a sua dívida em até 10 anos, tendo que pagar 60% da dívida nos primeiros 6 anos.
para poder ter esse prazo ampliado para 10 anos. Então, agora as dívidas civis, não estamos falando de dívidas trabalhistas, as dívidas civis estão centralizadas diante de decisão do órgão especial do TJ de São Paulo, e qualquer credor nesse aspecto vai precisar esperar o tempo e modo, sua vez, para poder receber os seus valores, ok? Um abraço, família, é isso que eu tinha para falar para vocês, um forte abraço e vai Corinthians. Prazeres de todo o Brasil, aqui vou colocar mais uma vez, só que o vídeo é rápido, para você que não prestou atenção, preste atenção no que o Borges fala sobre a RCE, o Corinthians podendo. Isso é uma coisa que alegra todo corintiano, né? Tanto oposição como situação, todo mundo está em prol aí dessa RCE para que dê tudo certo e o Corinthians, né, pague aí parte das suas dívidas. Fala, cafezeiros e cafezeiras de todo o Brasil, aqui Marcelo Bórcio. Como é que vocês estão? Tudo bem? Abraço aí para o meu querido amigo Samir. Questão do regime de centralização de execuções é previsto na lei da SAF, uma lei de 2021. Geralmente isso é concentrado num pedido quando se tem várias varas concorrendo ao presidente do tribunal, na presidência do tribunal, no caso das dívidas civis do Corinthians no TJ, TRF, no TRT também, no Tribunal Regional do Trabalho também o Corinthians pediu, e aí faz um planejamento de como vai pagar, de quanto vai pagar, apresenta balanço patrimonial, demonstrações contábeis. O Corinthians havia pedido isso na segunda vara de falências do TJ de São Paulo, conseguiu o intento, né? Deu tudo certo, aí recorreram, os credores recorreram, e o TJ hoje confirmou que o Corinthians vai pagar 367 milhões em 10 anos, sendo que se o Corinthians precisa quitar até 60% da dívida em 6 anos. Então, um placar de 17-7 no órgão especial do TJ de São Paulo ratificou o regime de centralização especial na data de hoje, o órgão especial do TJ, e agora o Corinthians, parece que o presidente Augusto comemorou, e não é por menos, e o Corinthians então agora vai quitar a sua dívida em até 10 anos, tendo que pagar 60% da dívida nos primeiros 6 anos, para poder ter esse prazo ampliado para 10 anos. Então, agora as dívidas civis, não estamos falando de dívidas trabalhistas, as dívidas civis estão centralizadas diante de decisão do órgão especial do TJ de São Paulo, e qualquer credor nesse aspecto vai precisar esperar o tempo e modo, sua vez, para poder receber os seus valores, ok? Um abraço, família, é isso que eu tinha para falar para vocês, um forte abraço e vai Corinthians. Aí o nosso querido Marcelo Borges está com o terno do Didi, emprestei para ele, gente finíssima, né? Um abraço lá pro Borges, toda a família. É isso, tá? Vamos falar do Fabinho Soldado, porque existe, tá, um grupo dentro do Corinthians que cresce a cada dia, querendo derrubar o Fabinho Soldado, querendo alvejar o Soldado, tá? 3 pessoas, principalmente, uma delas é muito conhecida do público corintiano, de muitos e muitos anos, tem cargo dentro do Corinthians, tá? E que está encabeçando isso. Eu não vou falar, porque eu não vou dar direito de resposta para essa pessoa, tá? Não vou dar direito também dela, não vou dar brecha para, né, para ela, enfim, não sei o quê, não é verdade? É verdade. Mas daqui a pouco eu acabo, né, em algumas lives aí para frente eu acabo falando. Alguém vai acabar revelando, mas eu já estou dando a dica para vocês, tá? Gente que vocês conhecem há muito tempo no Corinthians. É só você pensar, quem que vocês conhecem há muito tempo no Corinthians e tem cargo no clube, entendeu? Isso está dividindo opiniões dentro do Corinthians, tá? Está dividindo opiniões dentro do Corinthians, essa questão. Tem gente que não curte essa ideia, e eu acho também que, enfim, o Fabinho não merece a demissão hoje, tá? Não merece. O Corinthians conquistou o Campeonato Paulista. Eu só não acho ele perfeito, né? E não acho que ele, não acho, assim, já queriam tratar o cara como ídolo. Aí eu acho exagerado. Eu tenho o meu equilíbrio, né? Eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho um equilíbrio para falar de qualquer assunto relacionado ao Corinthians. Eu não gosto da demasia, não acho que o Soldado está, enfim, arrebentando no cargo, que é o melhor executivo do Brasil, não acho isso, mas também acho uma injustiça muito grande
alguém querer a demissão dele hoje. Enfim, existe uma preocupação, eu acredito, né, da parte do Soldado, se o Augusto vai bancar, mas o Soldado está se garantindo no trabalho dele. Enquanto o Corinthians tiver resultados, ele consegue se manter no cargo. E ele sabe, tá? Porque ele já comentou isso com pessoas, ele está focado em fazer uma janela que ele venha realmente se sobressair no meio do ano. Isso é uma vergonha que acontece no Corinthians, sabe? Tudo é política, tudo é interesse, tudo é cargo. O Fabinho Soldado, eu acho que ele tem um defeito que, né, ele acha que ele pode fazer tudo sozinho. É um defeito dele, que ele acha que ele não precisa de ninguém. E ele vai acabar aprendendo com a política do Corinthians. Às vezes ele pode aprender da pior maneira possível, sabe? Às vezes na vida a gente acaba aprendendo da pior maneira possível. Mas enfim, eu sei muita coisa que talvez nem o Fabinho saiba, né? Muita gente que quer realmente sim um afastamento dele, e tem muita coisa que o Fabinho sabe, tá? E tem muita coisa que o Fabinho sabe. Então assim, eles estão pesando muito forte na cabeça do presidente Augusto Melo, tá? E eu não vejo nesse momento que o Augusto Melo vá ceder, né? Eu acho que se o Corinthians não tivesse ganhado o Campeonato Paulista, aí eu acho que a batata dele ia assar, porque o Ramon cairia e tinha gente que já queria ele no pacote, né? Junto com o Ramon Dias, o Emiliano. Como o Ramon, né, permaneceu e vai permanecer, porque o Corinthians conquistou o título paulista, a chance do Fabinho cair é menor ainda, porque o Fabinho tem mais moral que o Ramon, tá? Então, gente, essas pessoas, deixa eu falar uma coisa, mais uma dica que é minha opinião. Essas pessoas que estão querendo a queda do Fabinho Soldado são pessoas que fazem um dos piores trabalhos que já fizeram no Corinthians nos seus cargos, tá? Eu só posso falar isso para vocês, não vou falar quem é, onde trabalha, nada. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo um giro de informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho dessa política do Corinthians que não tem fim. Romeu Tuma Júnior foi afastado do conselho de forma preventivamente a pedido do presidente Augusto Melo. Para quem não sabe, Augusto Melo vem aí na tentativa, né, de sofrer um impeachment liderado pelo presidente, né, Romeu Tuma Júnior, né, do conselho. E aí acabou agora que Romeu Tuma Júnior foi afastado. Foram 3 votos contra 1 para o afastamento. Se Romeu Tuma Júnior quiser voltar ao cargo, ele precisa entrar com uma ação na Justiça Comum para retornar. O presidente Augusto Melo acabou participando de uma reinauguração de um tour no Parque São Jorge e não quis falar sobre esse assunto. Os jornalistas acabaram interrogando o presidente, mas diz ele que não ia comentar sobre esse episódio. A gestão do presidente Augusto Melo apura aí um rombo de quase 200 milhões de reais referente à administração de Duílio Monteiro Alves. Problema no Corinthians é um atrás do outro. Cara, é impressionante como no Corinthians a administração ela é bizarra. E tem mais, né? Tem muita gente de dentro do Corinthians querendo derrubar o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, que na minha opinião não é um ídolo da nação corintiana, porém tem feito um trabalho, no meu modo de avaliar, muito bom. Por quê? Fabinho Soldado, o trabalho dele está sendo tão reconhecido que na janela de final de ano passado, Atlético Mineiro, Bragantino e Internacional quiseram contratar Fabinho Soldado para ser diretor
nos respectivos clubes que eu disse aqui. Então o trabalho do cara está sendo muito bem feito no Corinthians, outras instituições têm reconhecido esse trabalho, e Fabinho Soldado disse o seguinte, abre aspas, fico muito feliz, né, dos outros clubes tá valorizando o meu trabalho, porém vou com o presidente Augusto Melo até o último dia, a não ser que o presidente não queira, mas a contrário senso, eu vou cumprir aqui até o último dia do presidente. E para mim, se o Corinthians conseguiu ser campeão paulista, saindo de uma fila de 6 anos sem conquistar nada, se o Corinthians conseguiu uma arrancada histórica ano passado no Brasileirão, né? 10 jogos consecutivos, sem perder, 9 vitórias. Eu tenho que agradecer ao trabalho do diretor executivo Fabinho Soldado. Por quê? Foi o Fabinho que, a partir da janela do meio do ano, contratou Hugo Souza. Foi o Fabinho que contratou Carrilho. Foi o Fabinho que contratou André Ramário. Foi o Fabinho que contratou um dos principais jogadores, né, da Europa que está trabalhando no Brasil, Memphis Depay. Isso fez com que o Corinthians se potencializasse muito em termos de qualidade técnica, e o Timão fez aquele sucesso que eu não preciso de falar mais, que foi histórico do ano passado, chegando aí uma pré-Libertadores e também uma Copa do Brasil de forma automática. O Corinthians fez um trabalho tão ruim no início do ano, quando Augusto Melo foi empossado como presidente do Corinthians, que tinha ao seu lado o diretor Rubão, que o Corinthians não classificou para a Copa do Brasil no Campeonato Paulista, porque chegou em 10º, tinha que chegar até em 8º, e depois não ganhou a Sul-Americana. Mas com uma arrancada histórica no final do ano do Brasileirão, o Corinthians conseguiu a pré-Libertadores e a Copa do Brasil, né? Um trabalho espetacular pela mão do Fabinho Soldado, que fez algumas contratações muito pontuais, com as contratações que deram resultado. Então, essa política do Corinthians, né, esse pessoal que está querendo, essa ala que está querendo demitir Fabinho Soldado, para mim, nesse momento, seria uma grande injustiça. E o presidente Augusto Melo sofre grande pressão para demiti-lo, né? Fabinho segurou o Ramon Dias ano passado, né? Segurou o Ramon Dias início do ano, que o pessoal, né, já queria mandar embora. E isso, né, deu ao Corinthians um colhimento dos frutos. E Fabinho Soldado e Ramon Dias, juntamente com o presidente Augusto Melo, eles estão empenhados a fazer novas contratações no mercado, né? O Fabinho Soldado e Augusto quer contratar 3 atletas a pedido aí do técnico Ramon Dias. O Fabinho quer um defensor, um meio-campista e um atacante. Só não é jogadores medalhões e nem mediático, acredito eu, tá? Por que, Mineirinho, você fala isso? É porque o Corinthians hoje é um clube endividado com 2,4 bilhões de dívida. Como você consegue desembolsar 10 milhões de euros para fazer uma contratação de jogador? 15 milhões de dólares. Acho quase impossível. O mercado, ele está muito infracionado. Então, para você fazer uma grande contratação de um mediático, como o Memphis Depay, como um jogador aí, né, que é considerado medalhão, acho difícil. Mas com a inteligência de Fabinho Soldado, o cara é expert em contratação, né, conhece o mercado, o Corinthians está buscando contratações pontuais de oportunidade de mercado. O que é isso? Jogador que está finalizando o contrato com seu clube e o Corinthians chega, contrata para pagar apenas salário. Jogador que falta 3 meses para terminar o contrato, o Corinthians chega, assina um pré-contrato com o jogador para jogar no Corinthians. Então, Fabinho Soldado, para mim, seria uma injustiça muito grande mandar ele embora, porque ele está fazendo um trabalho bom, apesar que o Corinthians não está conseguindo performar nas competições internacionais, mas o Corinthians, de um todo, acho que tem grande chance esse ano de conquistar um título nacional. Por exemplo, uma Copa do Brasil, um brasileiro,
Porque tem times tão bons quanto o Corinthians, na minha modesta opinião, até melhor que o Corinthians. Um Palmeiras da vida, um Atlético Mineiro daí da vida, um Flamengo. Só que, por exemplo, Palmeiras e Flamengo tá disputando competição que é muito importante. E o Corinthians não está, que é uma Libertadores e um Mundial no meio do ano. Então isso faz com que o Corinthians foque mais no Brasileirão e tenha mais oportunidade de fazer um campeonato um nível mais alto. Porque ano passado o Corinthians passou praticamente 30 rodadas na zona de rebaixamento. Um clube da grandeza do Corinthians não pode se permitir a viver esse vexame. Não pode se permitir a fazer o torcedor passar essa angústia, né, de ver o clube performando muito mal e tendo uma grande chance de ser rebaixado no Brasileirão, né? Então o Corinthians precisa realmente de ir ao mercado, fazer boas contratações, porque o Corinthians, na minha modesta opinião, tem um time bom, mas para ganhar campeonatos, né, de um nível mais alto, precisa de ter elenco. Para mim, hoje, o Corinthians não tem um elenco forte. Falta isso. Então, se essa política do Corinthians melhorar, o Corinthians seria um outro clube. O problema do Corinthians é esses problemas internos, né, na administração, na política, porque tem muito interesses pessoais. Eu acho que isso é muito errado, porque as pessoas que trabalham no Corinthians precisariam todos estar empenhados para prestar um bom trabalho ao clube e não a defender seus interesses pessoais. Isso é algo que não deixa o Corinthians crescer. Como é que o time da grandeza do Corinthians pode ter 2,4 bilhões de dívida? Me explica isso. Com o faturamento que o Corinthians tem em venda de produto, com o faturamento que o Corinthians tem em venda de ingresso. Hoje é o clube brasileiro que tem a maior média de público em campo em todos os jogos. Em torno de 44 mil pessoas por jogos. Maior que o Flamengo, maior que o São Paulo, maior que todos os clubes. Então, a administração do Corinthians deixa a desejar. Agora, aparece tanta coisa de administração que pode acabar atrapalhando o jogador. O Corinthians tem um jogo no sábado, às 6h30 da tarde, contra o Palmeiras, um derby, defendendo aí uma liderança do Brasileirão. Em meio a tantos caos, o Corinthians continua bem. 2 jogos no Brasileirão, com um empate fora de casa, com o time 100% reserva, só tinha o Roberto, e uma vitória em casa, um chocolate, um amasso no Vasco da Gama, 3-0, o Corinthians fez 5 gols, 3 valeram. Então, o Corinthians tem que todo mundo pensar no bem do clube, no crescimento do clube, na conquista de títulos, e parar desses dirigentes picuinha um com o outro. Um é afastado, o outro tenta o impeachment, aparece dívida de ex-presidente, dos antecessores de Augusto Melo. É muito disse e me disse dentro do Corinthians. É muitas pessoas prestando ao Corinthians um desserviço, na minha opinião. Desculpa. Então, o Corinthians é muito grande para as pessoas pensar de forma individual, né, dentro do clube. O Corinthians precisa de conquistar títulos maiores. O campeonato estadual, bom, maravilhoso. Mas precisa de um título nacional ou internacional. Internacional para esse ano de 2025 eu acho quase impossível. Por quê? Corinthians foi eliminado de forma precoce na pré-Libertadores. Não passou nem para o grupo de fase. Corinthians perdeu para o Huracan em casa, empatou com a América de Cali na Colômbia pela Sul-Americana. Então o Corinthians tem apenas 1 ponto, enquanto o América de Cali tem 6 pontos, o Huracan tem 6 pontos. Então o Corinthians está matematicamente desclassificado. Então esquece de competição internacional esse ano, mas pode muito bem focar numa competição nacional e ganhar um título de expressão, como é a Copa do Brasil ou um Brasileirão. Eu acredito nessa possibilidade. E aí, fiel, o que vocês acham?
Corinthians tem condições de conquistar um título nacional esse ano ainda ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.